Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, continuando a nossa exposição desta carta. O título da pregação é Julgue-me se quiser, mas na presença de Deus. Julgue-me se quiser, mas na presença de Deus. Após expor o brilho do ministério que ele, Paulo, tinha recebido de Deus, o ministério da nova aliança, em contraste com o ministério de Moisés na velha aliança, Paulo então continua a falar do Evangelho, de experiências pessoais dele, e sempre tendo como um tema praticamente constante ao longo da epístola a defesa dele quanto aos ataques que ele estava sendo vítima de falsos mestres lá na igreja de Corinto. Ataques esses que motivaram a iniciativa dele de escrever esta carta, como já temos explicado. Então, deixe-me ler versículos 1 e 2 do capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Pai, nos ajuda no entendimento da Tua palavra, que possamos viver este Evangelho de uma maneira mais plena. E prestando atenção em momentos apropriados a cada frase, por que não dizer cada expressão, cada palavra do Teu Evangelho, das Escrituras. Então, nos ajuda nessa exposição detalhada desta belíssima carta, riquíssima. E com esses dois versículos, então, nós, hoje à noite, possamos conseguir extrair alguns tesouros para a nossa vida. E aqueles que não têm Cristo possam receber a Tua graça. E que Tu te agrades de utilizar esta pregação para assim fazê-lo, iluminando as mentes e os corações daqueles que ainda estão nas trevas, sem Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Pelo que, tendo este ministério, que ministério da nova aliança, que ele tinha acabado de explicar, falando do grande valor que esse ministério tinha. A palavra ministério, talvez alguns vão se admirar aqui, é diaconia, de onde vem o termo diácono, como nós conhecemos. Diaconia é um nome, um termo muito utilizado no Novo Testamento, e na língua grega da época, significa serviço. Algum trabalho feito por alguém, especialmente a pedido ou por encomenda de outro. Basicamente é isto. O Novo Testamento apossou-se um pouco desta palavra e deu um sentido um pouco mais estreito, não tão geral, indicando um serviço, mas agora olhando para o aspecto de um serviço recebido da parte de Deus para promover o reino de Deus aqui na terra. Um serviço cristão. Serviço cristão. E de uma maneira ainda mais particular, o apóstolo Paulo se apropriou desta palavra para designar o ofício de diácono na igreja. Não vou desenvolver isso, mas é importante notar
que o termo diácono significa um servo, alguém que faz um trabalho, de uma maneira geral, qualquer tipo de trabalho, olhando para o aspecto da igreja, um trabalho cristão, mais especial ainda, um trabalho diaconal. No caso, o ministério de Paulo era divulgar a nova aliança, baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como já explicamos, ele mostrando o cumprimento das promessas que havia no Novo Testamento, a culminância das figuras contidas no Antigo Testamento, que apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Era o ministério dele, e apresentar, então, uma aliança nova, uma proposta de salvação no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse era o ministério básico de Paulo. Qual é o seu? Qual é o seu? Não precisa ser um Paulo para ter um serviço em prol do reino de Deus. Da magnitude, do tamanho, do gigantismo do ministério de Paulo. E às vezes nós nos atrapalhamos um pouco ao imaginar Paulo e os outros apóstolos, Pedro e outros heróis da Bíblia, num plano tão elevado que qualquer coisa que se refira a eles, nós, até por uma modéstia, que eu acho que eu diria falsa modéstia, não ousamos aplicar a nós. Paulo tinha um ministério, pois é, quem sou eu para ter um ministério? Só o nome ministério aplicado ao apóstolo Paulo, isso já me desenquadra, já me desqualifica para dizer que eu tenho um ministério. Quem sou eu para dizer que tenho um ministério? Paulo podia dizer isso. Falsa modéstia. Ou, vamos dizer, desconhecimento das Escrituras. Ou tornando-se vítima de um sopro muito malicioso no ouvido. Você não é nada. Para ser alguém, para ter um ministério, no trabalho de Deus, tem que ser alguém com uma chamada muito forte, tem que ser no mínimo um pastor, um missionário, um pregador. Esse aí, mesmo não sendo como o apóstolo Paulo, mas esse ainda pode se arrogar um pouquinho aí, dizer que tem um ministério. Talvez um diácono, ele chega ao máximo de atrevimento para dizer que tem um ministério na igreja, mas você não tem não. Você é um ninguém. Fique quietinho no seu banco, ouvindo. É muita arrogância sua dizer que tem um ministério. Não ouça esse tipo de sopro, não, porque vem do diabo, vem do inimigo, dizer que você não tem um ministério e que você não é ninguém. Ninguém, alguém pelo qual Cristo morreu, derramou o próprio sangue, dizer que não é ninguém, que é isso? Estão vendo a implicação, o quão ofensivo a Deus é esse tipo de sugestão, que por ser um crente, e não ser um pastor, não ser um Paulo, não ser um pregador, não ser um missionário que vem para a África e tal, então não pode dizer que é ministério. Não sei se você se assustou um pouco, se admirou um pouco quando eu parei e disse, muito bem, Paulo tinha o seu ministério, o ministério dele lá. E qual é o seu? Irmão ou irmã? Quando eu pergunto assim, eu me refiro a crentes, obviamente, pessoas convertidas a Cristo. Então, qual é o seu ministério? Sim, repito a pergunta. Qual é o seu ministério na igreja a que você pertence, grande parte a esta igreja? Qual é o seu ministério? Alguém disse uma frase que eu li recentemente, achei bonito. Não anotei o autor, mas diz assim: o crente não é um cidadão do mundo aguardando sua partida para o céu, mas um cidadão do céu aguardando para sair do mundo. Muito interessante a maneira de colocar. Partindo daí, eu pergunto, não teria sentido Deus deixar um cidadão do céu na terra, aguardando a partida para aonde esse cidadão pertence, o céu, mas de uma maneira ociosa,
só aqui esperando a morte chegar. Só. Já é um cidadão do céu, não é mais daqui, não pertence a esse mundo, como Cristo não pertence a esse mundo, e ele disse assim e tal. Tudo bem, estou aqui aguardando o meu dia, aguardando a minha hora, e só isso mesmo, só aguardando. Não é assim que a Bíblia ensina. Todos temos dons. Dons que são capacitações que o Espírito Santo dá para serviço na igreja, para que cada um pertence. Então você tem um dom, ou dons. O exercício de um dom já pode ser chamado de ministério, uma diaconia. É isto. Então, pense nisto. Faça esse favor você próprio. E a igreja que você pertence, tentando identificar e responder de uma maneira precisa. Qual é o seu ministério no trabalho de Deus, na sua igreja local, a que você pertence? E esta pergunta pode ser expandida um pouco. Qual o seu trabalho, o seu ministério no reino de Deus? Nos lugares onde você frequenta, onde você anda e tudo. Mas sempre tendo a ideia de que você pertence a uma igreja, como o corpo de Cristo que ela é, e que é através do trabalho das igrejas locais espalhadas pelo mundo que Deus realiza o seu trabalho aqui na terra, o trabalho dos interesses do reino de Deus. Então, tanto faz você pensar em ministério na igreja local ou ministério no reino de Deus, dá no mesmo, no sentido que através do seu ministério na igreja você alcança o reino de Deus. De alguma forma ele vai utilizar o trabalho de Deus onde quer que você ande. Quando você fala de Cristo para alguém, 3.000 quilômetros de Fortaleza, uma cidade bem longe daqui, ali está a Igreja Batista Luz do Mundo falando de Cristo para aquela pessoa através de você. Então ali está o reino de Deus sendo trabalhado, sendo dignificado através da sua boca, através da sua vida, e você sendo membro de um organismo que é a igreja que você pertence. Então, não é coisa de pouca importância você responder qual o seu ministério na igreja ou o seu ministério para o interesse do reino de Deus. Se você notar que fica gaguejando um pouco com esta pergunta e com uma certa dificuldade de dizer de maneira clara qual é o seu ministério, acho que é a indicação de você parar, pensar, conversar com Deus, orar, refletir, talvez conversar com o pastor, com a diretoria da igreja, não sei, mas tentar se envolver de uma maneira tal que vai dar sentido a esta pergunta e você gostosamente responderá: puxa vida, eu estava esperando essa pergunta, ó. O meu ministério na igreja é este. Meu ministério no reino de Deus é este. E quando eu digo este, não significa obrigatoriamente um ministério em que você foi eleito no final do ano na Assembleia, ou foi indicado como coordenador de um certo departamento específico. Não é obrigado a ter cargos formais na estrutura de funcionamento da igreja. Absolutamente. Não é isso, não confunda com cargos na igreja. É coisa boa ter cargo, e obviamente ele funciona muitas vezes através de cargos. Mas insisto na pergunta para você responder a si próprio: qual é o seu ministério no reino de Deus? E Paulo então continua: este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada. Paulo tinha um ministério grandioso, maior do que o ministério de Moisés, no sentido de que a nova aliança
é mais gloriosa do que a velha aliança, como ficou claramente demonstrado em passagens anteriores. Não desvalorizando, obviamente, o trabalho de Moisés e o papel de Moisés, é claro, dentro da revelação de Deus na história da salvação do homem, claro. Mas não se discute que Paulo tinha um ministério, coube a ele desenvolver de uma maneira não sozinho, não isoladamente, mas com outros irmãos, apóstolos e tudo, mas concentrou mais nele um ministério extremamente glorioso. E ele poderia se sentir envaidecido disto. E para ser franco, ele se sentia mesmo. E ele já disse até aqui que nós percorremos nessa carta, já deixou claro que se sentia mesmo muito orgulhoso do ministério que ele fazia. Orgulhoso no bom sentido, de se sentir bem com a distinção que Deus tinha feito a ele. E ele vai mostrar mais vezes nesta carta esta grande satisfação que ele tinha, e se sentia muito bem com isso. Mas é curioso, não é um orgulho arrogante, como se ele tivesse chegado ao ponto de ter um ministério tão importante aos olhos do próprio Deus, chegou por meios próprios, porque ele era tão inteligente que Deus resolveu então reconhecer o brilhantismo daquele homem e o colocou naquela posição tão distinguida, ou porque ele era tão fiel, ou porque ele tão... Não. Ele tinha orgulho daquilo tudo, sim. Mas esse orgulho e essa satisfação não interferia em nada na humildade de reconhecer que ele tinha um ministério importantíssimo, glorioso daquele, pela misericórdia de Deus. Bonito isto. Não devemos deixar passar em branco. É normal a satisfação de alguém que conseguiu passar num concurso muito difícil. Estudou e não conseguiu passar em 1, 2, 3, de repente conseguiu lá. E ele fica se sentindo, ou ela, se sentindo muito bem com aquilo. Ou começou um negócio do nada, o negócio prosperou, ou se destacou na sua profissão de uma maneira muito bonita, falando aqui de um crente mesmo. É razoável ter essa satisfação, ter esta alegria, vamos dizer, esse orgulho, no bom sentido, de ter conquistado algo. Só que esta satisfação, para se manter saudável, tratando-se de um crente, ela tem de ser muito pequenina. Tem que ser uma satisfaçãozinha bem contida. É normal que ela exista. Paulo, repito, tinha essa satisfação e deixava claro isso. Era para grande alegria dele que ele desempenhava este tremendo ministério. Mas ele dizia: o motivo que eu estou aqui não é nada em mim, de mim mesmo, não é pela misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, Paulo nunca teria passado de um pecador, cego à palavra de Deus, perseguidor da igreja de Cristo. Ele próprio reconheceu isso em várias de suas cartas. Se não fosse pela misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, você não teria sido salvo. Eu não diria nem assim, você não teria o ministério que você tem hoje. Graças a Deus pelo seu ministério. Foi pela misericórdia de Deus que você tem esse ministério. E antes disso, foi pela misericórdia de Deus que você foi salvo. E uma vez salvo, entrou numa igreja e passou a ter um ministério belíssimo ali, com todas as suas qualidades, com todas as suas virtudes, suas capacidades. Ótimo! E você se sente satisfeito por ter um ministério na igreja onde você faz parte, e de uma maneira mais abrangente, um ministério para o reino de Cristo, onde quer que você ande, em nome daquela igreja. Ótimo que você tenha essa satisfação. Mas, não esqueça, o grande motivo por trás da honra de você poder dizer que tem um ministério cristão
verdadeiro é a misericórdia de Deus. Falando a alguém salvo. E se você não é salvo, meu amigo, se não fosse pela misericórdia de Deus, ou minha amiga, você não estaria nem aqui para ouvir o Evangelho e se sentir convidado a abraçar esse Evangelho, indo aos pés de Cristo, reconhecendo-se pecador, pedindo perdão, crendo nele, exercendo uma fé verdadeira nele e se tornando um salvo. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nada disso iria acontecer, nem aqui você estaria. Então, concluindo esse raciocínio, satisfação própria maior do que um grão de areia é disforme. É uma satisfação própria inchada, é um exagero, está deformada esta satisfação própria. Tenha satisfação própria, tenha o seu orgulhozinho pessoal pelo que você tem de virtude, pelo que você trabalha para Deus. Pode ter, Paulo tinha, mas não deixe passar de um grão de areia o tamanho desta sua satisfação, não, porque o restante tudo é pela misericórdia de Deus que você tem isso. Voltando, Paulo então se alegra com esse ministério e diz que pela misericórdia de Deus, todo satisfeito com esse ministério. Curioso é que esse ministério estava dando muita dor de cabeça a Paulo. Sofrimento de toda ordem. E esse ministério iria terminar em morte. E terminou. De cabeça para baixo, como diz a tradição, não a Bíblia. Não podemos afirmar isso categoricamente, mas o que o Senhor falar é que ele morreu de cabeça para baixo, porque não se julgou digno de ser crucificado da maneira como o mestre dele, o salvador dele, foi. Então ele pediu para inverter a cruz. Isso é, de acordo com a tradição, repito, não está na Bíblia isso, mas que ele terminou como um mártir, sim. Mesmo assim, reconhecia que era um bendito ministério, que só dava não, que dava muito sofrimento a ele, muito problema a ele, muita ansiedade a ele. Vocês vão ouvir cada uma dessas dificuldades e ansiedades ao longo do livro, que vai ter uma parte que ele vai falar claramente dos sofrimentos dele. Pois bem, mesmo assim, mesmo sabendo que o final seria morte, ele reconhece que foi dado pela misericórdia de Deus. Não seria o contrário, não. Pela misericórdia dele, ele recebeu o ministério tranquilo, seguro, sereno, reconhecido pela sociedade, reconhecido pelas autoridades, talvez recebendo um prêmio de um cidadão modelo, extremamente benéfico para a sociedade. Bom, eu esperava que um ministério tão importante, recebido do próprio Deus, e pela misericórdia de Deus, esse ministério devia ser exercido nessas condições gostosas, agradáveis, não essa desgraça que ele enfrenta todo dia, de problema de todo jeito, e tudo que ele vai discorrer, surras, chicotadas, naufrágios, todo tipo. Sem imaginar de sofrimento esse homem enfrentou. Aí diz que foi pela misericórdia de Deus. E diz, tão feliz. É o orgulho dele. Sabedoria de Deus para enxergar e valorizar a beleza, a sublimidade de um ministério, de um serviço a Deus, mesmo tão sofrido. É uma visão totalmente diferente, uma maneira de avaliar completamente diferente da maneira de avaliar as coisas aqui neste mundo. Se ele fosse examinar pelos padrões daqui, de fato seria como eu coloquei, uma expectativa de um ministério tranquilo, gostoso, agradável, reconhecido por todo mundo, sem grandes problemas. Isso é que o mundo gosta, e que nós gostamos, porque somos influenciados pelo mundo, por um certo lado, por outro lado, porque é natural gostarmos de coisas tranquilas, serenas, sem sofrimento, é natural, é normal, não há nada errado nisso. Só que
quando envolve serviço para Cristo, a expectativa deve mudar. E a maneira de avaliar o valor de um ministério para Cristo mudou tudo com relação aos valores do mundo. É esse tipo de sabedoria que os crentes precisam, que nós precisamos. Sabedoria para entender o valor, a beleza do nosso ministério, pequeno ou grande, sofrido ou não, que geralmente vai ser sofrido, mas entender que é assim, e que isso não é uma incoerência com o fato de ser um ministério dado pela misericórdia de Deus. Não é esquisito, não é estranho. Deus, na sua misericórdia, nos dá um ministério que iria causar muito sofrimento, talvez tortura, talvez morte. Não é incoerência, não? Aparentemente, sim, pelos padrões que nós estamos acostumados a medir sucesso e coisas que dão certo, vamos dizer desta forma. Mas quando olhamos pelo aspecto espiritual, olhando a maneira como Deus faz as coisas aqui nesta terra, neste contexto aqui, não é incoerente absolutamente. É motivo de orgulho ter um ministério que vai causar até morte, se for necessário. E não é contraditório dizer que esse ministério foi dado pela misericórdia de um Deus bondoso. Não é incoerente. Pastor, eu não entendo bem isso. Vou ser franco. O senhor pode falar bonito aí como quiser, 2 horas, mas eu não vou entender isto. Pois é. Vai não. A não ser que você receba sabedoria de Deus. Diretamente de Deus. Eu não posso dar essa sabedoria para vocês, eu posso dar conhecimento explicando como é e como eu entendo que seja. Os professores que ensinam aqui na escola dominical, os líderes de grupos nas casas, eles podem lhe ajudar ensinando e mostrando como é, mas o entendimento espiritual dentro do seu coração, da sua mente, para realmente entender, porque você conhecer fatos ou dados é uma coisa, e você entender os dados é outra. Você pode dar um bocado de dados estatísticos para alguém que vai olhar e vai ver um emaranhado de números e de gráficos, não vai entender coisa nenhuma. Precisará alguém especialista para dizer isso aqui significa isso, e eu analiso os dados assim. Pois esse entendimento espiritual, que é bem diferente de um conhecimento de fatos ou de doutrinas explicadas na Bíblia, você conhecer isto e saber isto e entender um pouco isto aqui, é uma coisa. Mas você dizer assim, puxa vida, como eu estou feliz. Por quê? Porque o meu ministério é glorioso demais, o teu. Mas tu estava me dizendo que tem sofrido muito, tem sido perseguido de todo jeito, tem tido um bocado de problema. Tenho. Então mudou teu ministério. Não é o mesmo. Mas é porque de repente eu sei lá explicar isso. Eu sinto uma alegria, uma honra, um privilégio em ter esse ministério na minha vida. E olha, rapaz, é muita misericórdia de Deus para permitir que eu sofra desse jeito. O mundo olha e se endoidou. As coisas de Deus são loucura. Sabe os que se perdem. Então peça a Deus, meu irmão, minha irmã em Cristo, sabedoria, porque não há outra solução. Não há. Agora você ouve pregações, você lê livros, você ora, tudo bem, mas são meios que Deus pode querer se utilizar para lhe transmitir diretamente pelo trabalho misterioso e poderosíssimo do Espírito Santo na sua mente, na sua alma, e fazer você vibrar, mas vibrar intensamente com isto, como Paulo vibrava. Essa medida de avaliar a beleza desse ministério que você tem, pequeno ou grande, pouco sofrido ou muito sofrido, essa medida você não vai tirar do seu costume aqui nesta terra, nesta vida. O Espírito Santo que vai lhe ensinar e vai lhe mostrar. Muito bem, segundo a misericórdia que Deus, que nos foi feita, não desfalecemos. A nova versão internacional tem não desanimamos, que eu prefiro.
O verbo desfalecer pode ter o sentido de alguém desmaiar, ou coisa assim, ficar tão sem ânimo que perdeu o sentido mesmo. Fulano desfaleceu, está ali sem força nenhuma e até desmaiado. Desfalecer não significa, mesmo no português, obrigatoriamente desmaiado, não. Pode chegar até essa conotação, mas não está errada, simplesmente a tradução. A lei no original significa perder a motivação para atingir um objetivo correto, desencorajar-se, desistir, com as autoridades do grego. Isso significa. Então a ideia de não desanimar, pessoalmente eu prefiro, porque não é questão de desfalecer ao ponto de perder toda a energia, todo o sentido e desmaiar. Não. Eu creio que a ideia aqui é mais ou menos assim. Com este ministério, Paulo falando, com esse ministério espetacular que eu recebi do próprio Deus, e pela misericórdia dele, não pensem vocês, falsos mestres, que suas acusações, as suas calúnias vão me fazer desistir de continuar a batalha, ou desistir de continuar no desenvolvimento do meu ministério. Eu não vou parar, estou avisando, não vou desanimar. É exatamente isso que ele quer transmitir. Irmãos, que atitude de grandes servos de Deus que fizeram história. Muitos perderam bens, saúde, família e até a própria vida com essa atitude aqui. Talvez hoje não vão lhe solicitar a sua vida. Talvez, essas coisas mudam muito. Sabemos daqui a 10 anos, 20 anos, nem 2 anos, não sabemos. Mas pelas coisas como estão hoje, podemos dizer com uma certa dose de acerto de que não estão no ponto de lhe pedirem a própria vida. Mas uma coisa eu digo, as forças do mal estão concentradas em fazer você desistir do seu ministério no reino de Deus, no seu serviço na igreja, pequeno ou grande. Porque inexistente, como eu acabei de dizer, não tem nem sentido falar no crente sem ministério nenhum. Já comentei, não vou mais voltar atrás, mas partindo do princípio que você tem, como deveria ter, um ministério, pequeno ou grande, estão querendo. Tem seres inteligentíssimos, muito poderosos, dominados, governados por um ser mais inteligente ainda, mais poderoso ainda, um espírito do mal, já falei nele nesta pregação, profundamente envolvido em fazer os crentes desistirem, desanimarem dos seus ministérios. Mas quando a gente fala de uma maneira muito geral, dos crentes do mundo desistirem dos seus ministérios e tal, talvez isso não faça você sentir o peso que deveria sentir quando coloca de uma maneira mais personalizada. Deixe-me dizer assim, há um anjo do mal muito poderoso, com seus comandados aqui, milhões de demônios, que estão intensamente interessados em que você desista do seu ministério. Ou, para ele ter mais sucesso ainda, que você não tem ministério nenhum na sua igreja, na sua vida, em prol do reino de Deus. Estão interessados. Não pensem que isso é apenas uma maneira de enfatizar, de assustar, uma coisa meio exagerada, meio dramática. Não é. Não é. Talvez uma das coisas mais importantes que você considere na sua vida seja o seu emprego. A maneira de você ganhar a vida, como se usa dizer, ganhar o pão com o suor do rosto, como Deus amaldiçoou Adão e toda a raça humana, depois que ele pecou com Eva. Talvez não, isso aqui para você seja o número 1,
preocupação e a importância do seu emprego, ou da sua atividade remunerada. E não está errado colocar isso em altíssima importância, porque de fato não ganharemos o pão se não for com suor do rosto. Porém, se por acaso você tivesse uma maneira de medir a importância na sua vida, do seu coração, da sua maneira de ganhar o pão, salário, empresa ou o que for, e o seu ministério cristão, se houvesse uma maneira de medir o valor que você dá a isso dentro do seu coração, o peso que você dá a isso, que é refletido nos seus pensamentos, nas suas palavras, na maneira de você investir o seu tempo, nas coisas que você faz mais na vida, claro, o que está lá no seu coração vai sair na sua vida. Ninguém vê o que está no seu coração, mas a gente pode notar e observar. Não interessa o que estão observando nesse contexto. Eu quero chamar, convidar você a refletir, você e você próprio. Como é que você coloca, quando você vai pesar aqui o seu trabalho, seu emprego, sua promoção, os concursos que tem pela frente, a empresa que você tem ou na qual você trabalha, aqui do lado, em alta prioridade, que é correto, até certo ponto. Mas aqui, quando se fala em ministério do reino de Deus, o seu ministério, será que a prioridade é tão alta? Ou mais alta ainda, como deveria ser, porque o outro viria em consequência? Buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o seu trabalho remunerado não é para ser a sua prioridade, na sua cabeça, no seu tempo, nas suas energias, na sua inteligência, no seu QI, na sua formação, na sua cultura, no seu interesse, na sua vibração, ao de fazer o coração se acelerar um pouco mais, vibrando. Não é para ser o seu trabalho, a sua atividade profissional, não é, mas o seu ministério para o reino de Deus. Não estou falando aqui, irmãos, em quantidade de horas. Você vai trabalhar 8 horas por dia, 40 dias por semana, então eu sei, o tempo é curto, você anda de ônibus, e com um trânsito desse, você quase não tem tempo mais para nada, porque o trabalho consome muito, eu sei. Estou falando de coração. E uma vez no coração, o que você pode fazer para, dentro das suas circunstâncias, servir a Deus de uma maneira pura, bela, alegre, intensa, na sua possibilidade? Isso que eu quero tocar no seu coração. Não é para comparar o seu trabalho com o trabalho da irmã lá, do fulano. Não, cada um tem o seu caso, as suas dificuldades, as suas facilidades, as suas circunstâncias. Então o que eu quero fazer, eu quero tentar aqui é conseguir que você examine o seu próprio caso e veja como é que está isso em termos de intensidade, de seriedade. Acho que vou inventar uma palavra. Enquanto eu invento uma aqui. Incansabilidade. Essa não existe, né? Pois é. Sua incansabilidade. Vou ligar para o Aurélio. Eu não vou desistir do meu ministério. Não vou. Ou pelo menos de um certo ministério. Deus muda os ministérios. Vou falar muito mais sobre o ministério, porque eu não estaria desviando mais. Mas fica o conselho, a sugestão. Aí Paulo diz: eu não vou desistir. Pelo contrário. Aí ele apresenta, vai agora o outro rumo. Ele tem uma postura tão firme, consciente, organizada, que ele consegue expor ponto a ponto aqui a sua maneira de ir. Primeiro,
rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam. Eu vou rejeitar as coisas vergonhosas, escondidas. É assim que eu vou não desanimar. Vou rejeitar. Agora, no grego, essa palavra, esse verbo tem dois sentidos: renunciar, rejeitar, como está aqui, ou expor, declarar. Talvez até no sentido de denunciar. Então, ou Paulo está dizendo que ele rejeita as coisas vergonhosas que se ocultam, ou vai denunciar as coisas vergonhosas que se ocultam. Não podemos afirmar qual o sentido exato que ele quis transmitir. Pessoalmente, eu acho mais provável a primeira, no sentido de que ele vai rejeitar, que aliás, os tradutores, obviamente, acharam assim, porque assim traduziram, né? Eu vou rejeitar as coisas vergonhosas. Deve ser o mais provável. Que coisas? Coisas que por vergonhosas se ocultam. São coisas feias, totalmente contrárias aos padrões de Deus, por isso elas são feitas às escondidas. Isso é o que ele quer dizer. Mas que coisas são essas? Ele não diz. Alguns comentaristas pensam em pecados sexuais, desses homens que se diziam escolhidos por Deus, chegaram na igreja de Corinto com cartas de recomendação, nós já falamos deles, mas eram pessoas imorais e viviam nas sombras neste lado da vida. Mas não temos nenhuma indicação. Eu pessoalmente prefiro, pelo contexto da carta e tudo, achar no sentido de que isso é mais são na área de cochichos, acusações sutis, porque era o assunto de Paulo, e era isto do qual estava sendo alvo, e era isto que ele estava incomodando demais, e sendo vítima direta, era dessas coisas, né? Fofocas, calúnias, alguns mais abertas, outras mais escondidas, e geralmente essas coisas existem nessas formas mesmo, especialmente nas insinuações, sem prova. É provável que ele esteja pensando nisto aqui. A propósito, não vou me deter nisto, mas só lembrando que a Bíblia é farta em passagens contra esse tipo de coisa. No caso de sutilezas que não se pega e são tão vergonhosas que se fazem no oculto. Não se deixe, se isso é que Paulo queria dizer, o aspecto dessas denúncias anônimas e dessas conversinhas sem origem, maliciosas, não se deixe perturbar por conversinhas sobre você, seu ministério, seu serviço cristão. Não se deixe perturbar. Podemos desenvolver muito essa linha aí. O diabo se utiliza muito deste recurso. Ele faz com que uma calúnia, uma insinuação maldosa arrase um crente. No seu ministério na igreja, seja um ministério grande como o do pastor, pequenino como o outro, não importa. Mas desanima e é terrível. E são coisas escondidas, não tem como pegar. E é torturante ser vítima desse tipo de pecado. Não se deixe perturbar. E, claro, não seja você o que vai praticar isto no ministério de alguém. Então, se você tem alguma coisa que você não está gostando do seu irmão, seja lá o pastor, seja o irmão do seu lado aqui no departamento X, na tesouraria da igreja, seja onde for, ou em departamento nenhum, mas é um irmão da sua igreja que você não está gostando, acho que o irmão está errando claramente, talvez magoando outras pessoas, não importa, seja franco, chama o irmão ou a irmã, converse, orem juntos. E conversas duras, difíceis, podem perfeitamente ser travadas, esse tipo de conversas, de uma maneira altamente harmoniosa, séria, digna, e no fim terminam se abraçando com sinceridade. E o outro que foi chamado diz assim: muito obrigado, meu irmão, minha irmã, porque você me chamou para fazer essa crítica a mim. Reconheço que procede. Ou, eu não tinha nem pensado nisso, eu vou pensar melhor. Não importa, seja como for, até concordando ou não com o irmão, mas eu respeito sua opinião e eu vou pensar nisso. Obrigado pela consideração e pelo amor em me chamar e me conversar sobre isso, conversar comigo sobre isso. Tão diferente dizer, viu, fulano ali que ele está ali. Presta atenção, tem uma coisa errada ali.
Isso que a pessoa pode estar dizendo aqui, pode até ser verdade, mas já está passando de uma maneira muito ruim, muito maliciosa, e pior quando diz assim, eu nem te conto. Essa frase é criminosa. Eu nem te conto. Então você vai pensar o quê? Está com liberdade de pensar o que quiser do outro. Isso é pernicioso, destrói uma igreja, viu? Aliás, eu diria que destrói um lar, destrói uma empresa, destrói qualquer tipo de organização humana. Um excesso de conversinhas maliciosas, de fofocas e insinuações maldosas sem prova nenhuma. Mas como nós estamos concentrados numa igreja, deixa eu repetir, isso destrói uma igreja. Tanto que por isso, enquanto no meu ministério como pastor, eu procuro estar muito atento para esse tipo de coisas na igreja, e sou um inimigo ferrenho desse tipo de clima numa igreja. Segunda atitude de Paulo, não andando com astúcia. É interessante a palavra aqui. Panorgia. Pan é todo. Pan-americano, por exemplo, a ideia de todas as Américas. Pan tem essa ideia de tudo, todo. Urgia fala de ergo, ou de energia, de trabalho, de algum tipo de obra, de algum tipo de atividade. Então, é alguém que faz tudo. Literalmente. Sabe quando alguém chega e diz, fulano faz todo tipo de negócio. Quando a mãozinha faz assim, aí Pedro. Pode falar para o fulano, o negócio está difícil, está ruim. Pode falar para o fulano. Esse aí faz qualquer coisa. É exatamente a palavra, faz tudo. No grego, lá, 2 anos atrás, já tinha este. Lá. Agora, preciso dizer o seguinte, o Novo Testamento sempre tem um sentido negativo, de astúcia, de artimanha, de que faz qualquer coisa que é necessário para atingir os seus objetivos. Mas na Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, ele é usado algumas vezes essa palavra de maneira positiva, como habilidade, como prudência. Então você pode dizer, o fulano resolve isso. Ele é um camarada inteligente, ele tem bom senso, ele desenrola as coisas muito grandes. Ele pode desenrolar isso para você, tem um sentido bom. Então, poderia ser utilizada essa mesma palavra. Mas no Novo Testamento, todas as vezes que foi utilizada, foi no mau sentido. E Paulo aqui, mais uma vez, eu não ando com astúcia. O meu andar é franco, é aberto, direto. Você já notou a diferença entre lidar com uma pessoa sincera, direta, franca, e lidar com outra pessoa cheia de manha, de meias palavras, de conversas sem se amarrar, meio vago, sutil, que você não pega e não pode dizer, você não disse isso. Disse não, eu só falei assim, mas era óbvio que não, você que achou, eu disse. É fácil, gente, distinguir pessoas assim. Pois o que Paulo está dizendo é isto. Eu sou dos que fala de maneira direta, franca, sincera. Não ando fazendo qualquer negócio aí, andando com astúcia. Não, sabido, falando é sabido. Interessante que o português tem a palavra para sábio e o sabido, né? Como um D muda, né? Geralmente o sabido, para um adulto, no mau sentido, às vezes criança, fulano está sabidinho, está sabido, uma criança que está desenvolvendo rápido, ainda cabe no sentido positivo, mas quando você fala com um adulto, fulano é sabido, não vai ser elogiando. Sábio é diferente. Tudo bem, eu disse que é fácil você identificar rapidamente um sabido ou um astucioso e alguém que é franco e sincero. Ok, mas, pergunto eu, como é que você caracterizaria você próprio? O que Paulo fez. Esse pessoal aí, do qual estou comentando, anda com astúcia. Eu não sou assim. Interessante, Paulo tinha umas afirmações fortes. E é bonito isso, e fica de exemplo para nós. Então você deve pensar assim, como é que eu sou, Como é que as pessoas me veem? Não estou nem aí como as pessoas me veem. Esteja.
estar, devemos dar bom testemunho, ser imitadores de Cristo. Então é importante que as pessoas se avaliam. De repente, seria interessante, eu vou escrever aqui o nome de 5 pessoas hoje, 10 pessoas que eu confio, um variado grau de intimidade, mas que eu confio, pessoas sérias, eu vou perguntar se me veem como alguém astucioso, meio assim, bolão, vago, ou se alguém franco, com quem é fácil conversar e ir direto. Seria interessante se você tivesse coragem de fazer uma experiência dessa. Se não, é mesmo com você próprio, e fica aí a sugestão para fazer um teste rigoroso com você próprio. Onde é que você entra aqui? Terceiro, que Paulo não iria fazer, nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar aqui é de dolos. Tem palavra portuguesa, no caso, dolo. Veio da grega aí, que significa apanhar na armadilha, corromper, adulterar. E devia ser, claro, era isso que os opositores de Paulo estavam fazendo, adulterando a palavra de Deus. Neste ponto, essa aqui se tornou a acusação mais grave contra eles. Eu diria, eu receio de dizer, que mais grave do que ser astucioso, mais grave do que fazer coisas aí feias, que se ocultam, embora graves sejam, mas esta é a mais grave, sem dúvida alguma, corromper a palavra de Deus. Esta acusação é gravíssima. Distorcer a palavra de Deus é mexer com coisa sagrada, extremamente valiosa para o próprio Deus. São terríveis as ameaças da própria Bíblia para quem distorcer a própria Bíblia. Não vou ler. Então, 2 sugestões aqui. Muito cuidado ao dizer a Bíblia ensina assim. Muito cuidado. No mínimo, tenha certeza que você conhece bem o assunto e assim que você compreende o assunto, que você está tranquilo, a sua consciência daquilo que você vai dizer. E veja com que força você vai afirmar algo da Bíblia, se a Bíblia deixa claríssimo de fato, ou se ela não deixa muito claro, e às vezes ela não deixa muito claro algum assunto. Tenha cuidado. Exemplo. Um estudioso entende que a Bíblia ensina ou é aceitável biblicamente o batismo por aspersão. É coerente com a Bíblia. Outro que estuda a Bíblia e diz que não é não. Nem aceita na igreja o batismo por aspersão. Isso não significa que um dos dois está adulterando a palavra de Deus no sentido que Paulo fala aqui. Não é isso. É claro que um dos dois vai estar errado. Um dos dois entendeu diferente, bem diferente, e aquilo que não é correto. Afinal de contas, é aceitável ou não é? Um batismo por aspersão. Estou dando só um exemplo. Mas não podemos dizer que um dos dois está adulterando a palavra de Deus. Se aconteceu de cada um ter estudado aqui, ser crente sério, respeitar a palavra de Deus como sendo de fato a palavra de Deus, ter argumentos sérios sobre a sua posição, ter temor de Deus naquilo que adotou como linha, sinceridade no coração, tudo isto é fundamental para nós discernirmos se alguém está adulterando ou não está adulterando. Muito diferente de alguém distorcer com má intenção, de maneira irresponsável, sabendo que não tem um estudo suficiente, ou não tem praticamente nem leitura alguma daquilo que está afirmando, ou por partidarismo, ou por birra, ou por orgulho, por algum motivo ruim no seu coração, e que deixa em segundo plano se a Bíblia ensina de fato ou não ensina aquilo. Que não ensina, não tem problema não, mas eu quero dizer assim porque me interessa assim. Isso é adulterado. Ok? Então eu queria dar esse toque aí para a igreja, você não sair dizendo por aí que qualquer pessoa que pensa diferente de você em batismo, divórcio e recasamento, que é outro assunto que a Bíblia não deixou muito amarrado, e que homens sérios pensam de um jeito, homens sérios pensam do outro jeito. Não sai por aí dizendo, você pensa diferente de mim, está adulterando a palavra de Deus. Não diga isso não, porque não é assim, ok?
especialmente em assuntos secundários, em assuntos não pilares da doutrina, que a Bíblia não deixa dúvida nenhuma, como o homem está perdido dos seus pecados, Cristo é o Salvador e muitas outras doutrinas básicas. Mas há um segundo ponto, ainda antes de comentar o último ponto e encerrar. É um erro sair dizendo que alguém que discorda de você em qualquer ponto, até no horário do culto começar, está distorcendo a palavra de Deus. Mas há um outro erro. É achar que as pessoas, em princípio, são boas. E que os pregadores que falam por aí, eles têm as motivações deles. E naquilo que dizem nas televisões, deve ter muita coisa de verdade também. E que não é assim. E quem é você para julgar? E esses blás, blá, blás todos. Que ele expõe de uma maneira ingênua e perigosa a verdadeiros lobos, que distorcem de uma maneira, às vezes flagrante e evidente, e às vezes de uma maneira sutil e pouco perceptível, mas destroem a palavra de Deus. Não consideram a seriedade que a palavra de Deus é, porque tem uma agenda acima, tem uma finalidade totalmente independente com o seu próprio compromisso do que com a veracidade das Escrituras. Está cheio o país de pessoas assim. Você sabe, meu irmão, minha irmã, não se exponha a pessoas assim. Eu tenho dito aqui vez após vez após vez, não se exponha a pessoas que você sabe que estão adulterando a palavra de Deus, mas ali contém a verdade. Você não vai tomar um litro de Coca-Cola se souber que tem 2 gotas de veneno dentro, 2, mas tem milhões de gotas boas, normais. Vamos tirar até a Coca-Cola e colocar um remédio, mas tem uma gotinha de veneno ali, você não vai tomar. Então como é que esse raciocínio não serve para algo que vai danificar, meu irmão, minha irmã, não a sua saúde física, mas sua alma? Como é que você vai saber onde é que está o veneno e a forma que o veneno está entrando na sua mente, no seu coração? Não se exponha. São falsos mestres. Hoje, não é coisa só do apóstolo Paulo, daquela época, coisa meio teórica, não. Estão aí. Então não seja ingênuo. E olha, tem tanta coisa para ler, para ouvir, saudável, de homens sérios, que estudam a palavra de Deus. Pode até não combinar com você em tudo, e muitos não vão combinar mesmo, não tem problema, mas são pessoas sérias, é fácil distinguir, gente. Acho difícil você ter tempo de ouvir, de ver, de ler pregações sérias. Você não tem tempo, pela própria quantidade de divulgação que nós temos hoje no mundo, com a internet e tudo mais. Então você não tem nem tempo para as coisas boas, você vai dedicar uma parte do seu precário tempo para coisas ruins. E não pense, porque falou na Bíblia, então deve ser, alguma coisa deve ser boa, eu vou tirar o que é bom. Não faça isto. Abstende-vos de toda forma de mal. Muito bem. Então Paulo falou 3 pontos que ele não iria fazer, e agora diz o que ele vai fazer no último. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então Paulo manifesta a verdade, não apenas de maneira geral, mas de modo especial a palavra de Deus, claro. Ele manifesta a verdade não apenas pregando a verdade. Interessante que ele não diz, né, pela pregação da verdade, ele diz pela manifestação, é uma palavra mais geral do que pregar. Então Paulo prega a verdade, vive a verdade, respira a verdade, ele manifesta a verdade. Eu achei muito legal o uso do verbo aqui. Manifestar é tornar exposto, uma coisa de uma maneira visível, uma coisa que não é tão visível, você expõe. Então você não se limite, meu irmão, fica aqui a lição, apenas a pregar o evangelho, por simplesmente, mas manifeste
o Evangelho de todas as formas que você puder. Viva o Evangelho. Nós recomendamos a consciência de todo homem, uma vez expondo a palavra da verdade, até no próprio comportamento, é como se Paulo apelasse para a consciência de cada um. Ouça o que eu falo, veja como eu me comporto e tire as suas conclusões com imparcialidade, com o uso ou só pelo uso da sua consciência, sem se deixar influenciar por terceiros, ou isso ou aquilo. Use a sua consciência quando for me julgar as coisas que eu falo e a maneira como eu tenho agido. Use a sua consciência. Aí ele dá um toque de mestre quando ele diz, na presença de Deus. Ele dá um checkmate. Eu não sei o que se passa na sua consciência, meu amigo. Quando eu digo, use a sua consciência, eu posso estar falando de uma consciência pedrada, dura. Eu sei que é o que você tem, a sua consciência é a que você tem, mas eu não sei o estado dela, mas Deus sabe. Então, até o uso da sua consciência, que é algo de mais pessoal que você possui, a sua própria consciência, você deve fazer com cuidado, porque há um Deus no céu olhando para você e que conhece a sua consciência. O mesmo Deus que me chamou para ser apóstolo, me confirmou em Cristo, me selou com o selo do Espírito Santo, me chamou para o ministério Nova Aliança, esse mesmo Deus está vendo a sua consciência e a minha. Então eu faço isso na presença de Deus, tudo que eu faço, e digo para você, me julgue, pode me julgar, não ouvindo fofocas, nem insinuações maliciosas, mas examine o que eu digo, a maneira como eu faço e ajo, me julgue de acordo com a sua consciência e, ainda não é o final, coloque essa sua consciência diante de Deus. Agora sim, pode me julgar à vontade. Que maravilhas de lições Paulo nos dá de atitudes, de comportamento, de valorização de ministério, de encarar problemas, dificuldades e calúnias e acusações de todo tipo, e a força, a dignidade com que ele se impõe, não admite ficar desanimado e tem uma linha de ação muito clara e muito benigna e muito definida. Alguém poderia perguntar, mas se você é tão abençoado, por que esse evangelho que você prega aí pouca gente escuta? Fica para a próxima pregação, porque ele vai responder exatamente isso nos versículos 3 em diante. Que Deus nos ajude a absorver essas coisas que temos comentado, e você, como orei no começo, não crente do Senhor Jesus Cristo, que você chega aos pés dele e você coloque diante dele sua vida, sua consciência, o Senhor lava essa consciência, ajuda no meu caminho, eu quero te servir, eu quero ter um ministério, eu quero ter um sentido na vida. E eu só acho que só vou ter sentido na vida no dia que eu me entregar a Cristo e receber o ministério de ti, seja grande, seja pequeno, seja discreto, seja público, não importa. Mas eu queria tanto receber o ministério do alto. Isso iria dignificar a minha vida. Mas faça isso, meu amigo, minha amiga. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude de fato a fazer estas coisas e agir desta forma, conforme temos colocado. Para a honra e glória dele, nós te pedimos e agradecemos. Amém.